primeiro método que nós vamos ver aqui chama-se seleção, ou seleção e troca. Em inglês é select sort. Sort quer dizer ordenar, em inglês, certo? Ordenação. Tá bom? Então, essa aqui é a forma do select sort, que vai ser a mesma forma dos outros algoritmos que nós vamos ver. Você tem uma função, bom, que ela recebe como entrada um vetor, provavelmente desordenado, e produz como saída um outro vetor com os mesmos elementos presentes em A, só que em ordem crescente. Bom, isso aqui é o cabeçalho da função. Bom, o método de seleção e troca, ele usa um raciocínio indutivo, bom, para a construção do método. Você supõe que você já tem as K-1 primeiras posições do vetor, já tem os elementos em suas posições finais. Bom, como é que você acrescenta mais um elemento nisso daí? Você olha a parte não ordenada, acha o menor elemento que está ali naquela parte não ordenada e coloca na posição K. Então, a partir daí, você tem os K primeiros elementos ordenados. E assim, de um em um, você vai indo, progredindo até chegar ao final do vetor. Veja aqui um exemplo. Você tem esse vetor aqui de 7 posições para ordenar. Então, o que você faz? Você seleciona o menor, tá? No vetor inteiro. Seleciona o menor é 12. O 12 tem que vir para a primeira posição. Bom, mas eu não posso perder a informação que tinha na primeira posição. Bom, então onde que eu vou colocar isso aqui? Um lugar muito natural é onde estava o menor elemento. Tá bom? Então, eu seleção e troca. Então, muito bem. Aqui, ó, então você repara que essa tarja aqui cor de tijolo, tá bom? É a parte que resta a ordenar. Essa parte aqui, então, já está ordenada. Bom, eu vou, então, agora encontrar a posição aqui onde se encontra o elemento de menor valor, não no vetor inteiro, mas entre as posições 2 e 7. Bom, no caso aqui é 27, está na posição 3. O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Colocar o 27 na posição 2. Tá bom? E o que eu faço com o que estava na posição 2? Eu coloco na posição onde se encontrava o 27, o menor elemento. Então, você repara, eu peguei um problema aqui com n elementos, passei para um de n-1 com 7 elementos, passei para um de 6, aqui eu já passei para um de 5, um de 4, para um de 2 e um de 1. Tá bom? Assim a gente chega até o final do vetor. Então, vocês reparem que depois que eu coloquei o elemento correto na penúltima posição, o da última só pode estar correto também. Como que eu programo isso aqui? Eu vou fazer o seguinte, tá? Para cá variando de 1 até o número de elementos de A menos 1, eu vou selecionar a posição entre A índice K e A índice length de A que contém o menor valor. Tá bom? Eu acho essa posição. Depois eu vou trocar o valor de A índice K com o valor na posição selecionada. Então, eu vou fazendo isso, então, até de 1, com K variando de 1, até length de A menos 1. Tá bom? Porque assim que daí eu vou colocando. A cada passo eu coloco o Késimo elemento, já estará em sua posição final. Certo? Na sua posição correta. Bom, então a gente tem essas duas coisas aqui para atacar. Essa seleção da posição e a troca de valores. Nós vamos nos preocupar primeiro com essa da troca aqui. Você trocar valores de duas variáveis é uma coisa que é muito simples, depois que a gente já sabe, e antes de saber, eu não sei se todo mundo teria a mesma ideia, não. Porque, se você fizer assim, você tem duas variáveis, x e y, você quer trocar os valores. Se x valia 2 e y valia 10, você quer que x passe a valer 10 e y passe a valer 2. Bom, se você fizer x igual a y seguido de y igual a x, o que acontece? Quando você fez esse primeiro comando de atribuição aqui, sumiu o valor antigo de x. Tá bom? Então, na hora que você faz isso daqui, você não está alterando nada, porque x aqui já contém o valor de y. Se fizer o contrário, é a mesma coisa. Tá bom? Na hora que você faz isso aqui, você perdeu o valor de y. Tá bom? Então, isso aqui não vai adiantar nada. A gente usa para isso uma variável temporária. Se a gente dá um nome, chama de temporária, uma variável é uma variável que tem um papel pequeno em um programa. Certo? Ela é útil de uma forma bem localizada. E todo programador que se preze chama de temp, essas variáveis. É que você faz assim, temp igual a x. O que eu estou fazendo aqui, gente? Estou guardando o valor de x.
Porque aí eu posso atribuir a x o valor de y. Bom, e a y eu vou atribuir o que, gente? O valor antigo de x que eu tinha armazenado aqui em tempo. Eu faço y igual a tempo. Então essa é uma técnica simples para se trocar o valor de duas variáveis. Vamos ver aqui agora o outro problema. Vamos? O outro problema é esse que está aqui. Se a gente quer selecionar a posição entre a índice k e a índice length de a que contém o menor valor nessa parte. O que a gente precisa mudar? A gente já conhece a função mínimo que acha o menor valor presente em um vetor. Bom, agora nós estamos interessados em saber em qual posição está esse menor valor. E outra, eu não estou mais interessado no menor valor do vetor inteiro, não, mas de uma parte do vetor só. Então é isso aqui, ó. Aqui, ó, o menor valor do vetor inteiro é 12. Bom, nesse primeiro passo. Mas depois, no segundo passo aqui, eu só estou interessado no menor valor entre as posições 2 e 7. Porque se eu pegasse o vetor inteiro, eu ia obter o 12 outra vez e não ia para frente. Então, eu preciso fazer essas duas modificações aqui. Primeiro, ter como parâmetro de entrada, a parte do vetor considerada, e ter como parâmetro de saída a posição onde se encontra o elemento de menor valor. E não somente o valor, que é o menor valor encontrado. Aqui está a função mínimo, bom, que vocês lembram, tá certo? Eu suponho que inicialmente o menor valor é o primeiro elemento do vetor, e depois eu faço o k variar no restante das posições de A. Bom, de 2 até length de A. Vou varrendo isso, e a cada passo que eu dou, cada vez que eu aumento o k, eu comparo o que eu considerava ser o mínimo com o késimo elemento do vetor de A. Se esse késimo elemento for menor do que m, significa que m não é o mínimo verdadeiro, tá bom? Então eu atualizo aqui o valor de m. Bom, eu substituo. Ou seja, esse aqui é o loop que nós já estudamos, tá bom? Que encontra o menor valor presente em um vetor. Então o que eu tenho que fazer? Bom, gente, duas coisas. Tá? Uma, retornar, não só, produzir como resultado, não só o menor valor, mas o índice do menor valor. Certo? Em qual posição que se encontra esse menor valor. E como parâmetro de entrada, além do vetor, eu vou ter dois índices aqui que indicam que eu quero o menor valor em uma parte do vetor, e não no vetor inteiro. Então, o que eu faço aqui? Mesma coisa que com relação ao m, gente, não mudou nada. Tá? Vocês tiram essas coisas aqui em vermelho, tá bom? Só que tem o seguinte, o k vai variar de low mais 1 até high, certo? E eu começo com o m igual a índice low e m, que é o índice do menor, igual a low. Bom, quando eu tenho que atualizar o valor mínimo, gente, eu anoto em qual posição, faço m igual a k, tá bom? Eu anoto em qual posição se deu essa atualização. Então, isso aqui é um loop que eu encontro o menor valor em uma parte do vetor e encontro o índice da posição onde se encontra esse menor valor. E aqui está a versão final. Bom, então, para cá, variando de 1 até o número de elementos menos 1, eu faço o seguinte, eu faço min e min, tá certo? Eu pego esses dois, eu chamo a função mínimo pos, tá bom? Com A, variando entre K e length de A. Bom, esse aqui vai ser o low, esse aqui vai ser o high. E depois eu troco, certo? Eu vou obter aqui o valor mínimo e o índice onde se encontra essa posição, em qual posição do vetor se encontra esse menor valor. Aí eu faço temp igual a índice k igual a índice min e a índice min igual a temp. Tá bom? Faço a troca aqui de valores das variáveis.